Oi, turma. O vídeo de hoje é para mostrar um exemplo de uma introdução de um texto dissertativo argumentativo. Essa introdução foi escrita por mim, eu acabei de escrevê-la e não é uma introdução perfeita. Inclusive, eu vou mostrar aqui alguns aspectos que poderiam ser melhores. Mas vai servir para a gente ter uma ideia também dos elementos que devem compor a introdução desse tipo textual, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês aqui, como de costume, o texto no meu caderno. O tema que eu escolhi, então, foi sobre desafios para o exercício da docência no sistema educacional brasileiro, tá? Então, escolhi escrever a respeito de um assunto ligado à área da educação. Aí eu introduzi o texto da seguinte forma: a profissão de educador frequentemente é apresentada de forma romantizada em obras cinematográficas. Só fazendo então uma breve pausa aí nessa parte, é muito comum em textos dissertativos os autores colocarem citações no início da sua redação. E isso é uma receita que funciona, que vai fazer com que o seu texto já tenha o que nós chamamos de referência, né, sociocultural logo de cara, que é algo realmente bem visto, né, pelos avaliadores. Então, iniciar o texto já com uma citação de um filme, de uma obra, de um autor, de um dado, de uma estatística, você já está cumprindo ali com uma exigência, né, do avaliador, que é ter uma citação, fazer conexões no texto, e é também uma maneira de destravar aquela dificuldade que se tem geralmente em iniciar o texto. Então, quando se inicia com uma citação, já desbloqueia essa dificuldade, né? Nós geralmente reclamamos de não ter inspiração. Então, pensar em um filme, pensar em uma frase pode ser de ajuda. No caso aqui desse texto, eu pensei em iniciar citando um filme. E aí me veio à mente vários filmes que tem professores como protagonistas. E aí eu já pensei que, na verdade, isso é um problema, né? Que nesses filmes os professores são retratados como os salvadores, né? Como aqueles que abnegam dos seus desejos, das suas vontades em prol dos seus alunos. Isso é uma romantização da profissão, né? Então, ao invés de citar o filme, eu achei melhor começar dessa forma, mencionando que há várias produções cinematográficas que retratam assim os professores, né? Agora eu vou continuar o texto. Continuando então, né? Nessas produções, a figura do professor é retratada como a de um ser abnegado, altruísta, disposto a enfrentar qualquer obstáculo em benefício dos estudantes. Eu pintei de laranja ali, pessoal, nessas produções, e também o entretanto, que vem logo em seguida, que são conectivos, né? Entra naquilo que nós falamos num vídeo anterior, em 2 vídeos anteriores, na verdade, são os elementos de coesão textual. Então eu quis pintar essas partes para vocês conseguirem visualizar aí esses elementos que são também necessários no texto, né? Continuando. Entretanto, na vida real, a desvalorização e a diminuição da autonomia do docente no sistema educacional brasileiro contribuem para que haja mais pessoas desejando sair desse ramo do que as que almejam ingressar na área da educação. Então, fazendo mais uma pausa, aqui vocês perceberam que eu pintei, né, de rosa as 2 teses. Então, eu já fiz um vídeo aqui falando sobre a introdução e eu mencionei que uma técnica útil para uma redação que cumpre com todos os elementos necessários, né, do texto dissertativo, argumentativo, é, na introdução, mencionar 2 teses que serão usadas depois no desenvolvimento, para desenvolver os argumentos. Então, aqui eu citei as minhas 2 teses, que são a desvalorização, é a primeira tese, né? A desvalorização
e a diminuição da autonomia. Então, eu citei duas causas do problema. Qual é o problema? Que há menos pessoas hoje interessadas em ingressar na carreira docente do que as que estão interessadas em sair dessa profissão. Então, percebam aí que neste período aqui que eu acabei de ler, eu cumpri com 3 objetivos da introdução, que são problematizar o tema. Então, eu problematizei o tema, indicando que as dificuldades em se exercer a profissão de docente fazem com que muitos não queiram mais ser professores. Então, problematizei o tema. E já indiquei as 2 teses, as 2 causas do problema, que são a desvalorização e a falta de autonomia. Então, pessoal, essas 3 coisas aí precisam ter, tá, na sua introdução. Na verdade, são 2 coisas, uma delas eu divido em 2 partes, né, que é a problematização e a tese. A tese eu divido em 2, né, 2 causas para o problema. E aí eu encerro esse parágrafo, né, de introdução dizendo: assim sendo, há uma situação preocupante em relação ao futuro dessa constantemente chamada profissão que forma profissões. Aqui eu pintei essa parte de profissão que forma profissões, né, de vermelho, pelo menos era para ser vermelho, porque isso seria uma citação, é um ditado popular, uma frase popular. Talvez o avaliador encare isso como um repertório sociocultural, tá? Então, fazer essa citação de um ditado popular pode ser bem visto. Pode ser também que não, que isso não seja analisado dessa forma, vai depender do avaliador. Mas o que eu gostaria de mencionar de aspectos negativos, então, da minha introdução, né? Como eu disse para vocês, foi uma introdução que eu fiz agora, né, rapidamente. Se eu fosse escrever o texto, provavelmente essa seria o meu rascunho, tá? Ficou muito longa, né? Tem 12 linhas aqui, então imagina só. O texto dissertativo argumentativo precisa ter 30 linhas, geralmente. Quase a metade ficou só na introdução. Então, se eu deixar desse jeito, provavelmente na parte do desenvolvimento eu vou ter que ser mais sucinto, mais direto. Então, talvez não tenha sido muito inteligente da minha parte fazer tão longa a introdução. Também eu não iniciei ali com uma citação, que é uma receita que eu considero eficaz, que eu considero de bom tom. Muitos fazem uso, né? Se você procurar no Google redações nota 1000 no Enem, você vai ver nos sites ali que vão aparecer que a maioria das redações inicia com uma citação. Eu não fiz isso, né? Já expliquei. Então seria um aspecto negativo também, tá? Mas tirando isso, acho que é uma introdução satisfatória. Então aqui, esse vídeo ficou um pouco longo, né? Lamento por isso. Mas aqui tivemos um exemplo de uma introdução. No próximo vídeo eu vou fazer o desenvolvimento dessa mesma redação, tá bom? Seguindo esse mesmo tema, vamos tentar retomar aí as 2 teses que eu criei na introdução. Um abraço e até a próxima.